Olá, meus queridos abençoados, tudo bem? Tudo na graça, tudo na paz? Graças a Deus. Uma boa tarde para você que está aí do outro lado, ou um bom dia, ou uma boa noite. Eu não sei que hora que você vai visualizar esse vídeo, então por isso eu estou dizendo assim, meus queridos, pela parte da manhã, assim que eu cheguei, eu coloquei um vídeo no ar. E agora, pela parte da tarde, eu não consegui dormir, porque como eu trabalho à noite, né, e pela madrugada e até algumas horas da manhã, então eu não consegui dormir. E eu meditando na palavra de Deus, e Deus começou a falar comigo no meu espírito, por que não colocar um outro vídeo agora à parte da tarde? E é isso que eu estou fazendo aqui, mas eu quero pedir a você, tá? Continua dando seus likes, continue se inscrevendo no nosso canal, continue compartilhando esta fé, essa graça, continue deixando seus comentários. Eu já vou avisando, tá, meus queridos? Dependendo da pergunta que for feita, se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber ainda, eu prometo a vocês de pesquisar, procurar entender dentro do vernáculo da língua portuguesa, se for preciso, e também algum compêndio, não é? E eu vou responder, mas eu prometo, vou responder de acordo com as minhas possibilidades, tá bom, meus queridos? Mas eu também, o que eu não souber, eu não tenho dificuldade nenhuma de perguntar também, tá, meus queridos? Que nós não somos o dono da verdade. Nós defendemos uma linha ao qual nós acreditamos que Cristo já veio, que não vai vir ainda, porque a Bíblia aponta todas as evidências de que o Filho do Homem, ele já se manifestou. Não existe na Bíblia, pelo menos essa que nós temos em mão, nenhuma colocação verbal que joga para o tempo futuro, mas todas elas já se cumpriram, porque todas elas estão no passado. Meus queridos, então nos ajude aí. E eu estava meditando na palavra e eu estava procurando alguma coisa para que pudesse falar acerca de uma verdade que poucas pessoas param para prestar atenção, poucas pessoas param para analisar, até mesmo pessoas que estão dentro do sistema religioso ainda. E nós da graça está sendo mostrado e revelado para nós no século 21 as alegrias, as manifestações das revelações da graça de Deus. Nós vivemos em um universo, graças a Deus, onde tem dezenas e centenas de ensinadores da graça no mundo inteiro, pregando esse advento maravilhoso chamado graça de Deus. As pessoas hoje estão se libertando do sistema religioso devido Deus está manifestando sua graça para o mundo inteiro. Nós somos extraterrestres. Somos extraterrestres. Que, Malber? Nós somos extraterrestres? Somos extraterrestres. Por quê? Você já parou para meditar no mistério do nascimento do ser humano aqui no plano terrestre? Vá pensando aí, enquanto você pensa, eu vou tomar uma água ungida aqui. Os meus amigos, que eu gosto de seguir no YouTube também, eles falam café ungido, né? Eu falo água ungida. Meu amigo André Carpano, eu gosto do canal do Hafner, lá de Portugal, gosto de vários ensinadores da graça, ao qual eu sou inscrito em alguns canais, e eu gosto muito. Então, meu querido, você já parou para pensar, e é sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo,
Nós somos extraterrestres, sim. Por quê? Porque o mistério do nascimento do ser humano aqui na Terra. Abra sua Bíblia aí no Salmo 139, o versículo 1 ao 16. O versículo 1 ao 16. Abre aí na sua Bíblia. Ó Senhor, tu me sondastes e me conheces. Preste atenção. Esse salmo é de Davi. Davi está conversando isso com Deus. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Você conhece a ferramenta chamada esquadro? Você sabia que a ferramenta chamada esquadro, o pedreiro usa, o carpinteiro usa, todas as profissões de construção civil usam, porque é através de você esquadrinhar uma casa que você passa a fazer o alicerce. E por que o pedreiro esquadrinha uma casa, o alicerce? Para ele saber cada medida de cada cômodo. Então, esquadrinhas o meu andar, quer dizer, conhece todas as medidas. Esquadrinha o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor, tu me conhece. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa atingir, ou que eu possa entender. Para onde me irei do teu espírito? Preste muita atenção nisso aqui. Para onde eu vou fugir da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí está. Se eu fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também está. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, ali tu está. Ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser comigo, de certo que as trevas me encobrirão, a sepultura, as trevas me encobrirão, a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas, o lugar fechado, o lugar escuro, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, porque as trevas e a luz são para ti como a mesma coisa. Então, para Deus não existe esse negócio de luz e treva, esse negócio de que a religião prega. Para Deus isso não existe. Pois criaste o meu interior e entreteceste no ventre da minha mãe. Olha, Davi falando que Deus foi que entreteceu todo o nervo, o corpo de Davi no ventre da mãe. Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. Olha, irmão, vamos entender isso aqui. Eu te louvo porque de um modo terrível. Esse terrível, ele está falando que ele não entendeu, ele não entendia. Então, para ele, era terrível. Porque isso estava além da sua imaginação. Mas ele fala assim, porque de um modo terrível e maravilhoso. Maravilhoso para quem? Para Deus que sabia o que estava fazendo. Terrível para quem? Para ele que não entendia nada sobre o plano divino de Deus. Então ele está falando aqui, fui formado, maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Agora preste atenção, se nós somos extraterrestres ou não somos extraterrestres. Eu vou explicar o mistério do nascimento. Veja o verso 15 e o 16. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado,
quando fui entretecido nas profundezas da terra. Onde? Entretecido nas profundezas da terra? Os teus olhos viram o meu corpo, que o corpo material, o corpo matéria, foi feito do pó da terra. Deus, ele pegou terra e ele fez o corpo natural. O homem pecador, o homem que é feito do pó, o homem que tem a sua natureza carnal, ele foi feito nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, quer dizer, sem forma, todos os dias que foram ordenados, preste muita atenção, ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Nenhum deles o quê, meu irmão? Nenhum dia. Os meus dias foram ordenados para mim no teu livro, foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Isto é, antes de Davi nascer aqui como ser humano, Davi está falando que ele já existia no Espírito. Então, por quê? Todos os dias que me foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia. Deus está dizendo que ele, antes de formar o ser humano na terra, o ser humano já existia, ou já existe como espírito. Deus só permite que aquele espírito, ele se transforme em carne, assim como que aconteceu com Jesus, a encarnação do verbo. É dois mistérios que existem na Bíblia, que nenhum homem, nenhum teólogo, nenhum pastor, nenhum líder religioso, ele vai conseguir explicar. Os dois maiores mistérios da Bíblia. O mistério da encarnação do verbo e o mistério da piedade. Onde que está o mistério da piedade? João 3,16. Onde está o mistério da encarnação do verbo? Quando o Espírito Jesus, o Espírito que já existia, encarnou no ventre de Maria, e essa pessoinha nasceu lá como criança, como humano. Isaías 53 explica isso. E ele veio ao quê? No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o verbo se fez, quer dizer, se tornou. Essa pré-posição, se fez, se tornou carne e habitou entre nós. Então você observa aqui, meu querido, que se Deus, ele sabe de tudo ao nosso respeito, do jeito que está aqui no Salmo 139,16, se Deus sabe tudo ao nosso respeito, antes de nascermos, então quem que está manipulando esses seres espirituais que veio para aqui como ordenança de Deus para servir e para fazer alguma coisa com relação àquilo que foi ordenado por Deus? Olha aqui o que está escrito: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados. Ordenados. O que é isso aqui, meu querido? É uma pré-ordenação antes de nós nascermos como carne. Todos os meus dias foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum dia ainda havia ao meu respeito. Então, nós quando nascemos aqui como seres humanos, mas sem esquecer que somos filhos do Altíssimo, como espírito, e viemos aqui. Então, se Deus, ele já sabe de tudo ao nosso respeito, antes mesmo de nascermos, então quem que está manipulando
essas pessoinhas que são filhos, herdeiros, que já de antemão já existia. Então, o que e quem que está manipulando? Vamos observar isso aqui. Jeremias, capítulo 1. Deixa eu arrumar uma coisa aqui pesada para colocar, mas eu não estou encontrando. O ventilador está ligado e está jogando um pouco a página da minha Bíblia aqui. Mas tudo bem. Eu tenho um bonezinho abençoado aqui, ó. Vou deixar aqui. Jeremias, capítulo 1, 4 e 5. O nosso papel aqui, qual é? Orientar as pessoas de que elas não são fantoches. Nós somos espírito que já existia antes de chegarmos aqui. E você vai se surpreender. Nós somos extraterrestres, sim. Não na visão da ciência. Não na visão da NASA. Não é na visão desse povo. Na visão de Deus. Olha o que diz Jeremias 1, 4 e 5. Veio a mim. Isso aqui fala da vocação de Jeremias, o contexto. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, 2 pontos. O que disse a palavra do Senhor? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Meu Deus! Antes que eu te formasse no ventre, claro que está falando do ventre da mãe dele, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Meu querido, então, se nós já somos eleitos de Deus, somos predestinados, espírito que se transformou em carne. Jeremias, Deus está falando a Jeremias que antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Que Jeremias é esse? Que Deus já conhecia ele antes dele ser carne, sangue, pele e nervo. Então, o nosso dever é orientar as pessoas de que elas não são fantoches de sistema religioso, de seres humanos, de líderes religiosos. Não! As pessoas têm que saber disso. E é nós, os ensinadores da graça, que estamos manifestando isso para o mundo. Então, regras é para provar o quê? E a quem? Essa regra que os homens colocam sobre nossas vidas. Essas regras que o sistema religioso, as denominações, a religião, as confessões, os templos evangélicos colocam sobre os cristãos. Essas regras quer dizer o quê? Essas regras que colocaram sobre nós é para provar o quê? E para quem isso? Vamos agora em Jó, no capítulo 38. Vamos observar. Você está começando a entender, meu querido, que essa questão de religião, isso é uma verdadeira baboseira? Você está prestando atenção que esse negócio de religião, nós quando nascemos, nós nascemos com religião? Eu nasci com religião? Você nasceu com religião? É claro que não. Mas quem que colocou a religião na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração? Foi justamente o ser humano, os homens. Porque quando eu nasci, Deus não me impôs religião. Jesus, ele não me impôs religião nenhuma. Jó, o capítulo 38. Então tem alguma coisa errada que nós estamos descobrindo agora. Jó 38.
o versículo 19, 20 e 21. Deus, no capítulo 38, ele está fazendo uma série de perguntas a Jó, e ele mesmo está respondendo. O próprio Deus está respondendo. É uma série de perguntas aqui. Preste muita atenção. 19, 20 e 21, do capítulo 38 de Jó. Onde está o caminho para a morada da luz? E onde residem as trevas? Pode levá-las aos seus limites? Deus perguntando a Jó. Pode levá-lo aos seus limites? Conheces as veredas da sua casa? Preste atenção no que o próprio Deus fala. De certo, tu o conheces, pois então já era nascido, e grande é o número dos seus dias. Deus está falando aqui que Jó, diante de todas as perguntas que o próprio Deus faz, Deus está falando que Jó, de certo, ele já sabia isso, porque ele já existia. E era grande o número dos dias de Jó. Que Jó é esse que já existia quando tudo isso aqui estava acontecendo? Jó espírito, não Jó carne. Porque Jó carne não estava presente com Deus quando Deus estava estabelecendo os fundamentos do reino da terra. Ou estava? Então veja bem, meu querido, de que vale a religião se já somos conhecidos antes da fundação do mundo, antes mesmo de chegarmos aqui? Então o que vale a religião na nossa vida? Afinal de contas, é para fazer o quê que alguém tem religião? Se a Bíblia diz que antes de nós chegarmos aqui, nós já éramos conhecidos, já somos conhecidos, antes mesmo de chegarmos aqui. Olha o que diz aqui, meu querido, você está chegando à conclusão que nós fomos enganados a vida inteira, fomos manipulados pela religião e pelo sistema a vida inteira. Que salvação eterna que a religião, ela pode adiantar ou ela pode apregoar na sua vida, se nós já somos eleitos antes da fundação do mundo? Qual é o papel da religião na nossa vida? Qual é? Para nos ensinar a ser bom? Não. Para nos ensinar como chegar a Deus? Não. Para colocar na nossa mente a consciência de que nós somos filhos de Deus? Também não. Afinal de contas, qual é o papel da religião nas nossas vidas? Manipular e fazer a gente se sentir inferior a qualquer coisa. É isso que serve a religião. A religião, ela serve para enganar as pessoas. A religião, ela serve para manipular as pessoas. A religião, ela serve para odiar, fazer os outros, algumas pessoas odiar os outros. Preste atenção nisso aqui. Efésios 1, 3 ao 5. Efésios 1, 3 ao 5. Preste atenção nisso aqui. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, isto é, desde os antigos tempos, desde a eternidade, com todas as bênçãos espirituais, todas. Eu não preciso de religião para me abençoar em alguma coisa, porque eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais lá nas regiões celestiais em Cristo. É o que está dizendo aqui, ou que não é, ou não é o que está dizendo aqui?
Refute isso aqui, sistema, que eu quero ver. Seus manipuladores de pessoas, seus manipuladores de gente, seus manipuladores de seres humanos, é vocês, líderes religiosos, que não entende a palavra ou se faz de não entendido e não quer libertar as pessoas do regime ditatorial profano de vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. O verbo aqui é passado desde a eternidade, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois Ele nos elegeu nele. Essa preposição nele é porque Ele é primazia, Ele é cabeça, Ele é rocha, Ele é princípio. Nos elegeu nele. Nele é uma preposição. Antes da fundação do mundo, para sermos, olha o que nós somos, extraterrestre. Somos espíritos que entrou em um corpo de carne, que Deus mesmo permitiu qual corpo que seria, e nascemos como carne. Para fazer o quê? Vivemos um propósito na vontade de Deus. Mas quem que nos tira desse propósito da vontade de Deus? O sistema religioso com as suas regras que manipulam pessoas para tirar eles do foco que é fazer a vontade do Criador. Lembra de Isaías 43:10? Vós, a nação de Israel, vós é a segunda pessoa do plural, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Mas como Israel novo em Cristo é a igreja espiritual, nós somos testemunha. E por que nós somos testemunha? Por quê? Por quê? Porque uma testemunha é o que representa alguém lá diante de um processo lá no tribunal. Para eu chamar uma testemunha para testemunhar ao meu favor, eu tenho que saber que aquela testemunha não vai me envergonhar diante do juiz, da promotoria e do meu advogado. Pois Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo se inclui, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Refute a doutrina da predestinação que eu quero ver. Fala que isso é mentira. Fala que isso aqui é João Calvino. Fala que isso aqui não é de Deus. Prerrogativa de Deus. Isto é prerrogativa de Deus. Estávamos sendo enganados a vida inteira. E o que nós somos? Antes mesmo de existirmos como ser humano aqui. Predestinado. Eleitos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Você não foi chamado, querido, para ser manipulado pela religião. Você não foi chamado para obedecer a homem. Você não foi chamado para ser escravizado. Você foi chamado para ser santo e irrepreensível. É diante dele, não é diante de pastor, não é diante de religião, não é diante de conversão, é diante dele. Pronome Cristo, Deus nos elegeu. Pronome aqui é diante dele, pronome é Deus, porque se refere a Deus. Agora vamos ver Tiago 1, 17 e 18. Tiago 1, 17 e 18. Bíblia é muito bom, mas para aqueles que entendem a revelação da graça de Deus.
Tiago 1, 17 e 18. Olha o que diz aqui. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto. Não é da religião, não é da confessão, não é dos profetas que dão profetada por aí. O ministério profético acabou. A maior profecia é essa aqui, ó. Acabou lá na cruz. Ministério profético acabou na redenção dos nossos corpos, no juízo do ano 70, onde manifestou-se o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, figura de linguagem para juízo, lá para a nação de Israel. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra, que dirá variação. Não há nem sombra de variação, que dirá variação. Preste atenção no versículo 18. Segundo a sua vontade, não a dos homens, não a da religião, mas da vontade do Criador, ele nos gerou pela palavra da verdade. Você ainda continua acreditando que você foi gerado quando você aceita Jesus no templo? Você ainda continua acreditando que você é gerado quando você se batiza na água? Ou quando o pastor determina uma bênção para você? Não! Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Quem são as criaturas de Deus? Até mesmo os anjos são criaturas de Deus, mas nós fomos predestinados, pré-eleitos, antes mesmo das criaturas que Deus criou. Por quê? Porque nós somos as primícias, quer dizer, somos os primeiros, somos a primazia, tivemos o primeiro lugar na palavra, na vontade de Deus, somos o roche de Deus, somos cabeça na sua criação, não da sua criação, mas na sua criação. Então, meu querido, preste muita atenção nisso aqui. Nós somos extraterrestres por causa do mistério do nascimento. Você já ouviu falar, meu querido, em fantoche? Você já ouviu falar em fantoche? Marionete ou marioneta? Pasme você com o que eu vou te ensinar aqui. É um estudo, não é pregação. Você já ouviu falar nisso? Fantoche, marionete ou marioneta? Esse termo que eu citei para você, fantoche, marionete ou marioneta, esse termo, ele se origina naquilo que pode, na língua francesa. Isso vem de origem francesa e pode significar boneco. Esse boneco, que é fantoche ou marionete ou marioneta, esse boneco ele pode ser uma pessoa ou várias pessoas, pode ser animais ou pode ser um objeto animado. Sabe quem que move esses objetos? Marionete, marioneta e fantoche? Quem move esses bonecos? Você sabe quem é? Esse boneco ele pode ser movido por meio de cordão ou cordéis, como chama-se na língua francesa, cordéis. Esses cordéis, meu querido, preste muito atenção. Esses cordéis, quem sabe pode ser doutrinas ou tradições humanas que estão sendo ensinadas nos templos, no sistema, para quê? Para manipular a vida das pessoas. Essa doutrina, ela tem sido usada, esses cordéis são usados por pessoas, e sabe quem manipula esses bonecos? São as pessoas que estão sempre ocultas atrás de uma tela ou em cima de um palco onde não se vê um manipulador. Você vê o homem
que manipula você. Você vê os homens que estão manipulando o lugar que você frequenta. Você pode até ver os caras, os líderes religiosos, mas você não vê as suas estratégias que eles estão usando para manipular a sua vida. As reuniões que esses homens usam, quanto que eles vão arrecadar por mês, quanto que eles vão arrecadar por semana, quanto que eles vão arrecadar por ano. Essas reuniões que é feitas lá, escondida, você não vê. Então o cara que manipula os fantoches, marionete, ele fica de trás de uma tela, em cima de um palco, e as pessoas que estão vendo aquele, vamos dizer, aquele show, as pessoas que ficam vendo não estão vendo um manipulador. Então, meu querido, essas pessoas são invisíveis. Então você está sendo manipulado pela religião, mas você não sabe o que acontece nos bastidores. Então por isso que eu, Alberto, estou dizendo, nós somos extraterrestres, porque o adjetivo da palavra extraterrestre, ela tem dois gêneros. Primeiro, o gênero é aquilo que se origina, é aquilo que existe, ou aquilo que ocorre fora da Terra, ou da sua atmosfera. Eu mostrei para você aqui, Salmo 139, 16, Jeremias 1, 4, 5, que nós não fomos gerados aqui na Terra. Nós fomos feitos, criados, criaturas de Deus, como primícia das suas criaturas, não foi na Terra, foi na eternidade. Então a palavra extraterrestre é um adjetivo com dois gêneros, que é aquilo que se origina ou é aquilo que existe. Dois gêneros, origina e existe, ou ocorre fora da Terra ou da sua atmosfera. O substantivo de dois gêneros, ser extraterrestre, é uma vida extraterrestre que não se origina a partir do planeta Terra. Isto é, se origina fora do planeta Terra. Então, meu querido, aqui não é a nossa pátria. Eu não vou ler, mas eu vou deixar para você examinar Filipenses, capítulo 3, versículo 18 ao 21, e também você examina Hebreus, capítulo 13, 10 ao 15. Então, aqui não é a nossa pátria. Nós estamos aqui, mas somos peregrinos em terra estranha. Não permita, não deixe que a religião continue manipulando você. A não ser que você não aceita ser as primícias das criaturas de Deus. Aí eu concordo com você. Saia do sistema. Saia da religião. Porque os homens estão manipulando você. Como se você fosse fantoche. Quando os homens manipulam você, a religião manipula você, Deus se entristece com você. Por quê? Porque Deus te fez primícia das criaturas dele, permitiu que você viesse na terra para cumprir a sua função aqui, e a religião, através dos cordéis, que é os seus dogmas, os seus costumes, as vossas tradições, estão manipulando você, e você aceitando ser manipulado por pessoas que você não conhece, pessoas que não estão obedecendo nem mesmo o plano de Deus para você nesta terra. Jó 42, 2. Eu sei, Senhor, que tu pode tudo e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por que não pode ser? Porque Deus, meu querido, já nos predestinou. Todos os nossos dias aqui na terra estão ordenados por Deus. Agora a religião está fazendo de tudo para tirar você dessas ordenanças determinadas por Deus. Você nunca parou para pensar isso?
Ou você nunca tinha descobrido isso aqui na Bíblia? Não aceite de hoje em diante e espalhe para mais pessoas. Divulgue esses ensinos. Divulgue esses estudos. Divulga aí, meu querido. Divulgue. Porque eu quero, junto com os ensinadores da graça, é que as pessoas se libertem de uma vez por toda do sistema religioso, porque a mensagem da graça está chegando ao entendimento das pessoas. E olhe você, a religião nunca vai permitir que você tenha acesso a isso aqui que eu estou falando, porque seria a lei áurea para você, seria a libertação, seria a assinatura de Jesus Cristo, que Jesus assinou na cruz a libertação dos judeus. A princesa Isabel, ela assinou num papel. Simão Bolívar, quando ele foi libertar o seu país, ele assinou também no papel. Então o que acontece? Nós estamos aqui, meus queridos, para libertar as pessoas. Agradeço e passe em frente esses estudos, tá bom, meu querido? Se inscreva no canal e indique o canal do nosso irmão Alberto Lírio. Vamos fazer esse canal crescer para que eu possa, nesse universo de ensinadores da graça, eu sou só mais um. Eu não sou dono da verdade, mas estamos chegando ao entendimento dela. Divulgue o canal, compartilhe, se inscreva, deixe o seu comentário e faça o mais importante também. Compartilhe, se inscreva, deixe o seu comentário e like, like, like. Graça e paz. A graça de Deus liberta. Paz e graça.